A paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal do YouTube Meu Mestre em Teologia, com o pastor Osemar Almeida. Hoje eu quero falar com você sobre o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Esse versículo, alguns estudiosos dizem que tem uma relação profunda com um ato histórico lá na época do Império Romano, tá? É uma possível referência histórica. Ela se refere ao castigo dos condenados. Aí apóstolo Paulo, num contexto, numa pregação dele, ele fala: olha, quem me livrará do corpo desta morte? O que é isso? Em algumas regiões do Império Romano, havia uma pena cruel para quem cometesse assassinato. O criminoso, o sujeito que matou o outro, né, ele era amarrado ao corpo da vítima morta, como uma punição. Então, o cadáver ia se decompondo sobre o corpo do assassino, espalhando doenças pelo corpo do assassino. Com o tempo, a carne apodrecida contaminava o corpo vivo, levando a pessoa à morte. Então, esse castigo era um símbolo do peso insuportável da culpa e da condenação. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, corpo desta morte, justamente para ilustrar a sua luta interna contra o pecado. É como se estivesse carregando um cadáver que o arrastava para a destruição. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, apóstolo Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, aqui a carne representa a natureza pecaminosa que corrompe e leva à morte. O pecado é como um corpo morto que está preso ao cristão, impedindo a sua liberdade. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, apóstolo Paulo diz assim: sabendo isto, que o vosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Apóstolo Paulo, ele clama por libertação, pois ele entende que só Jesus pode livrá-lo desse corpo da morte. Então, em Romanos 7, 24, ele expressa essa verdade. Eu sou um homem desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse versículo expressa um clamor angustiado do apóstolo Paulo diante da luta entre a carne e o espírito. Ele reconhece que por si mesmo ele não consegue vencer o pecado e precisa desesperadamente de um Salvador. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo uma batalha interna que perturbava ele. Ele quer fazer o bem, mas sente a inclinação para o pecado. Ele reconhece que a lei de Deus é boa, mas a sua carne é fraca. Ele percebe que existe uma luta entre a velha natureza carnal e a nova vida em Cristo no Espírito. Em Romanos 7,19, ele fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo entende que, por suas próprias forças, ele está perdido e aprisionado pelo pecado.
O corpo desta morte representa a natureza pecaminosa que habita em nós. Representa a escravidão ao pecado que leva à condenação. Representa a luta diária entre a carne e o espírito. E ele mesmo escreve em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo ele reconhece que sem Cristo ele está condenado à morte e precisa de um Salvador. A resposta à pergunta, quem me livrará? Ele responde em Romanos 7:25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. A resposta é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos livrar do domínio do pecado e da morte. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo há libertação, perdão e vida. O corpo desta morte representa a escravidão do pecado e a sua consequência final. O ser humano por si mesmo não pode vencer o pecado. Jesus Cristo é a única solução para nos livrar da condenação. Em Cristo somos libertos da lei do pecado e da morte e vivemos uma nova vida pelo Espírito Santo. Em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Cristo pode nos livrar do pecado e nos dar uma vida de vitória. Jesus é o único libertador. Não tem outro. O cristão não precisa mais carregar o peso do pecado. Jesus já pagou o preço e nos libertou da condenação. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Assim como um criminoso precisava que alguém o libertasse do cadáver amarrado a ele, nós também precisamos de Cristo para nos livrar do pecado e da morte. O significado completo da frase, historicamente, pode sim estar ligado a uma prática romana cruel, onde um criminoso carregava um cadáver até morrer. Espiritualmente, apóstolo Paulo usa essa imagem para descrever o peso da natureza pecaminosa que nos prende. O pecado nos arrasta para a morte, mas Jesus Cristo é aquele que nos livra dessa condenação. Em Cristo, somos libertos para viver uma nova vida no Espírito. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A resposta para o clamor de Paulo é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos libertar do peso do pecado e nos dar uma nova vida. Talvez você esteja carregando o peso do pecado. E talvez você até hoje ficou se perguntando: como eu posso me livrar desse peso, dessa angústia? Aceitando a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Porque somente Jesus, Ele tem poder para lançar no mar do esquecimento esse pecado que te aflige. Esse pecado que está amarrado à sua mente, ao seu coração, está te matando. Está te sugerindo uma depressão. Está te sugerindo algo pior e algo catastrófico. Mas Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Jesus Cristo quer te dar uma nova vida. O Senhor quer te livrar dessa situação, peso dessa morte. Cristo
é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Inscreva-se em nosso canal, curta, comenta, compartilha. Nosso e-mail está aí, a nossa chave é o nosso e-mail. Você quer estar contribuindo com a obra missionária? Fica à vontade. Curta nosso canal, compartilha também. Vamos orar então? Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos porque em Cristo encontramos a libertação do peso do pecado. Antes estávamos presos à natureza pecaminosa, condenados à morte, mas tu enviaste teu Filho para nos resgatar e nos dar uma nova vida. Romanos 7, 24 e 25. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, sabemos que sem Cristo não podemos vencer o pecado, mas em Cristo somos mais que vencedores. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós, nos fortalece e nos capacita a viver segundo a tua vontade. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pai, guarda-nos para que não voltemos às correntes da velha natureza, que possamos viver na liberdade da graça e na obediência da tua palavra. Que a nossa vida seja um testemunho do teu amor e do teu poder transformador. Te agradecemos por tão grande salvação e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.